Desde a Idade Média, os habitantes dos bosques e áreas rurais da Galícia, na Espanha, morrem de medo de cruzar com a passagem de La Santa Compañía. Na época da Quaresma, no dia de Todos os Santos e no dia de San Juan, um cortejo de almas do purgatório sai pelas trilhas e ruas em busca de mais almas para se juntar a elas. Então fica aí, essa noite eu vou contar tudo sobre essa aparição fantástica e fica até o final, porque há relatos de testemunhas e vocês também vão saber qual a relação entre La Santa Compañía e o caminho de Santiago de Compostela. Ring around the rosy. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Hoje tem histórias das noites da Quaresma. A origem de La Santa Compañía vem dos celtas. Segundo eles, nos bosques da Galícia, ficava um ponto que marcava o fim do mundo conhecido. Era nesse ponto onde os espíritos errantes, as almas perdidas e todos aqueles que já não pertenciam mais a esse plano e que estavam soltos pela terra, se encontravam e participavam da grande festa de Samhain. Mais tarde, foi transformado pela igreja no dia de Todos os Santos, e de lá essas almas partiam. Desde a Idade Média, os moradores daquela região da Espanha respeitam e têm muito medo de La Santa Compañía, ou a Companhia Sagrada, pois são eles que arrebatam e recolhem as almas. Para muitos é a certeza de que alguém vai morrer. E apesar de ser tão antiga, a aparição de La Santa Compañía só começou a ser registrada pela Igreja a partir do século XVI. Ela se assemelha à procissão das almas, que é muito conhecida nas cidades de Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, mas a versão espanhola tem suas diferenças e, como eu disse antes, faz os moradores das áreas rurais e proximidades dos bosques morrerem de medo, já que quem presencia sua aparição, em pouco tempo, passa a fazer parte dela. E por falar em procissão das almas, a gente já falou sobre ela aqui, então eu vou deixar aí no card o vídeo para vocês que ainda não viram ou que querem rever. Bom, não são todos que podem ver a procissão dos mortos passando, mas as pessoas que têm o dom da paranormalidade, os médiuns, esses podem. Dizem também que crianças que teriam sido batizadas por engano com óleo da extrema unção também correm perigo. Estradas rurais, encruzilhadas, bosques, todos esses lugares são pontos de avistamento. E há algumas versões para as datas dessas aparições. Alguns acreditam que seja na Quaresma, que a Santa Compañía sai em busca daqueles que fizeram algo errado e que não aproveitam esse período de penitência para rezar, para jejuar, para tentar uma redenção. As outras datas relatadas são o dia de Todos os Santos e o dia de San Juan. As almas que seguem o cortejo estão perdidas, atormentadas ou são almas do purgatório. Então, arrebatar essas outras almas faria parte da busca de sua própria redenção. É claro que há aqueles que acreditam que tudo isso não passe de uma lenda. Só que há relatos de testemunhas, e até mesmo historiadores e antropólogos acabaram ficando com uma legião de pulgas atrás da orelha depois de ouvi-los, já que disseram que cada um desses relatos vieram de pessoas idôneas, que contavam tudo com tanta certeza, sem nenhuma contradição, sem nenhum sinal de delírio. Eles acabaram acreditando. Então, mais pra frente no vídeo eu vou contar 2 desses relatos. Não sai daí não. E essas pessoas são, na verdade, grandes sortudas, porque quem testemunha a passagem do cortejo não costuma viver para contar. Elas, na verdade, escaparam porque correram ou não foram percebidas pelos fantasmas. Já ao pôr do sol dessas datas, os moradores se apressam em voltar para suas casas, fecham janelas, portas, evitam até mesmo espiar por frestas e fechaduras. Eles realmente têm muito medo. Na Quaresma, ou se há algum doente na casa, eles passam as madrugadas em oração. Dizem que a procissão das almas se materializa precisamente à meia-noite, sempre em frente a uma igreja, principalmente se forem capelas abandonadas dentro do bosque. Um sino toca 12 vezes e de lá seguem em cortejo pelas trilhas. Apesar de ser uma procissão de fantasmas, é liderada por uma pessoa viva, que carrega uma cruz grande.
Logo atrás está um espírito ou uma entidade de cerca de 2 metros de altura, chamado de A Besta. Esse carrega um caldeirão com água benta, e eles são seguidos por 2 fileiras de fantasmas que carregam velas acesas. Todos usam mantos pretos com capuzes chamados de mortalha, e não é possível ver seus rostos, somente o rosto do vivo, que vai à frente. Ele caminha descalço, enquanto os outros parecem não ter pés e flutuam. E as almas seguem, cantando e rezando, e fazendo barulhos com correntes que são arrastadas. Em seu rastro deixam um vento gelado, além do cheiro de cera queimada e de incenso. Também uma neblina muito densa se forma e os acompanha. Dizem que antes da procissão passar, as pessoas já começam a sentir esse mesmo cheiro e ouvem o som de um sino. Todos os sons da noite, aves, insetos, sapos, todos se calam e apenas os cachorros começam a latir e a uivar enlouquecidamente. É esse o momento de fugir, já que a qualquer momento as almas podem se materializar. Outra coisa que apavora as pessoas é que o líder, o vivo, é ele quem escolhe seu substituto dentre aqueles descuidados que presenciam a passagem da procissão. Ele se aproxima da pessoa e lhe mostra a cruz. E ao olhar para ela, não há mais nada a fazer. O substituto já foi escolhido. E a partir daí, o antigo líder morre e o novo passa as madrugadas carregando a cruz. O pior é que ele acorda exausto todas as manhãs, adoece e passa a perder peso, ficando pálido e com uma fisionomia cadavérica. Mas não se lembra de nada, nem tem ideia do que fez durante a madrugada. E La Santa Compagnia segue, arrebatando mais almas por onde passa. Mas dizem que eles costumam bater nas janelas de quem ainda não é inscrito do canal e não deixa o like para ajudar os bichinhos do sanatório. Então, como a gente está na quaresma, é melhor nem arriscar, né? Bom, há também os relatos de quem viu somente uma imensa fila de luzes passando, mas pelo som e pelo cheiro sabia que era La Santa Compagnia. Felizmente, há algumas maneiras de escapar dessa maldição. O segredo está em não deixar que os fantasmas da procissão percebam que algum vivo os viu, e assim não possam marcar a pessoa para levá-la. Uns se apressam em riscar um círculo no chão e entrar nele, já que por alguma razão isso impede que o vejam. Outros deitam de bruços no chão, cobrem a cabeça e os olhos e rezam até o cortejo passar e ir embora. Outra coisa que jamais se deve fazer é aceitar qualquer coisa dada por eles e nem tocar na cruz caso o líder a ofereça. Há um antropólogo que já estuda há alguns anos a crença em La Santa Compagnia, e em um dos relatos contados a ele, a mãe de uma testemunha disse que a filha não tomou esse cuidado. A jovem tinha o hábito de sair à noite para pegar castanhas no bosque, que não era longe da casa. Ela preferia fazer isso à noite porque já teria bastante castanhas no chão e as chances de encontrar algum animal grande e perigoso eram bem menores. Mas em uma dessas noites, era quaresma, ela voltou para casa trazendo além das castanhas uma vela que disse ter ganho de seu padrinho. Ela estava apavorada, tão assustada que mal conseguia contar o que aconteceu. Talvez porque seu padrinho já estivesse morto há 6 meses. Na hora, a mãe da garota já ficou com os ossos gelados, porque sabia do que se tratava. Em menos de 1 mês, a menina adoeceu e morreu. Outro relato é de um médico, hoje com mais de 60 anos, mas que jamais esqueceu que presenciou a passagem de La Santa Compagnia quando tinha 8. Ele atravessava o bosque com 2 primos e a avó. Estavam voltando da cidade e demoraram mais que o previsto. Foi quando um cheiro forte de vela queimada surgiu, seguido por correntes arrastando. Na mesma hora, a avó puxou os meninos para trás das árvores, saindo da trilha, e mandou que eles rezassem em silêncio e não abrissem os olhos. Com um graveto, traçou um círculo no chão, onde ficaram. Só que, muito curioso, o médico abriu os olhos um pouquinho e viu uma fileira de muitos metros de luzes na trilha. Não chegou a ver as almas, mas depois que tudo acabou, sua avó explicou que eles tinham acabado de escapar da procissão dos mortos. E como eu disse, há uma relação entre La Santa Compagnia e o caminho de Santiago de Compostela,
Quem lê o livro Diário de um Mago, de Paulo Coelho, sabe do que eu estou falando. Esse caminho também é usado pela procissão das almas, e nesse caso não há uma data certa. Dizem que as cruzes espalhadas ao longo da trilha estão ali para alertar aos peregrinos e também orientar as almas perdidas. Mas no caso do caminho de Santiago, se o peregrino cruzar com La Santa Companhia, traçar círculo no chão, rezar ou cobrir os olhos, não vai adiantar nada. Ali, a procissão tem maior poder e a única maneira de se salvar é correr muito até o túmulo do apóstolo, onde há uma cruz de pedra, que não está ali somente para que os peregrinos rezem, mas está também para mantê-los seguros das almas de La Santa Companhia. É uma história muito legal de Quaresma. E eu deixei aí na descrição e também nos cards finais uma playlist com várias histórias de Quaresma para atrapalhar o soninho de vocês. Então, muito obrigada por assistir. Lembrando que se você não é um paciente desse sanatório, gosta de terror real, de casos criminais e também de bichinhos, se inscreva e se interne, ativa o sininho para não perder os vídeos. E se gostou, deixa o seu like, que também é uma grande maneira de ajudar. Semana que vem eu volto com mais histórias das noites de Quaresma. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão!